Ei, Psis, tudo bem? Nós somos o Psidãocast, um podcast formado por alunos do último ano de psicologia. Nos juntamos e basicamente a dúvida que surgiu foi: cheguei no último ano, e agora? Então, se você cursa psicologia também, chega aqui que a gente vai se ajudar. Vamos abordar vários temas sobre psicologia com diversos convidados. Bora lá? Oi, Psis, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma gravação, o 10º episódio do nosso Psidãocast. Como vocês sabem, o Psidãocast é um podcast feito pelos alunos do último ano do curso de Psicologia da Universidade Dom Bosco e idealizado para esclarecer as dúvidas dos alunos do último ano do curso de Psicologia. Nosso convidado de hoje é o professor Pedro Luiz, também nosso supervisor. Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por nos ceder um pouco do seu tempo, que sabemos que é limitadíssimo, mas, enfim, conseguimos. E, professor, por favor, se apresente para nós. Apresento sim. Em primeira mão, sou eu quem agradeço. Aline, Débora, vocês que estão aqui hoje, os outros também que de alguma forma sentiram que eu podia contribuir com alguma coisa. Agradeço também nesse sentido. Bom, como a Aline já falou, meu nome é Pedro Luiz Tizussan, sou psicólogo de formação, psicodramatista de formação também, mestre em psicologia clínica pela Federal do Paraná, e atualmente sou membro do Laboratório de Fenomenologia e Subjetividades da Universidade Federal do Paraná. Me meto autor de psicologia também, tentando escrever e produzir artigos científicos, além de ser professor na Unidom Bosco de Psicologia Humanista Existencial, de oficina de produção de conhecimento de saúde mental e supervisor de último ano também, acompanhando vocês em práticas clínicas, com enfoque nas humanistas. Este sou eu, a princípio. Muito obrigada. Então, a dúvida nossa dessa semana, que nós queremos falar, é a respeito do sentido da vida, mas pensando em nós enquanto estudantes e praticamente recém-formados, quase formados, Então, vamos iniciar com a primeira pergunta. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Débora, e você, como está? Bem também. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que podemos pensar quando falamos em sentido da vida? Esta é uma pergunta muito ampla, Por acaso, os ouvintes saber que ontem mesmo, em supervisão, ambas que estão aqui comigo foram questionadas neste mesmo campo, sobre o que é a vida. Mas acho que tem algumas respostas, gente, principalmente perguntando para um professor de psicologia humanista existencial, sabendo que eu sou um professor que dá aula de logoterapia, sabendo que eu sou um professor que orienta, em último ano em logoterapia também, eu acho que eu posso aqui me apoiar no próprio Viktor Frankl, para falar do que é o sentido da vida. Óbvio que existiriam outras possibilidades para falar de sentido da vida, mas este é o objeto dele. Então, o sentido da vida, no final das contas, acho que gosto de usar o termo, no frigir dos ovos, é o sentido que nós damos para a vida. Não existe um sentido último, não existe uma vida perfeita, uma vida ideal, não existe uma estrutura de vida a ser reproduzida, a ser buscada, esta uma que muitas vezes nós idealizamos, como se não tivéssemos X, se não terminássemos Y, nós não teremos vivido a vida que deve ser vivida. Não é assim como o Viktor Frankl, não é assim, inclusive, como grande parte das filosofias existencialistas enxergam a vida. A vida é um constante compromisso com a atribuição de sentido com ela mesma. O próprio Frankl deixa isso muito claro, e se apoiando talvez nas raízes existencialistas, nas leituras dos filósofos existencialistas dele mesmo. Afinal das contas, é a vida que nos pergunta: o que você vai fazer comigo? Que sentido você vai atribuir para mim? E esta não é uma pergunta única que, uma vez respondido,
nós encontramos o sentido da vida. Não. O sentido da vida é algo que a gente busca a todo momento, a cada nova situação, a cada novo desdobramento, a cada novo relacionamento, a cada surpresa, né? Surpresa, você foi demitido do seu emprego. Opa, isso não estava no meu sentido da vida como planejado ou atribuído até 2 dias atrás, quando planejava viajar com o meu 13º. Mas agora estou sendo demitido por justa causa. O que eu faço? Entende? Vida pede a todo momento, a cada nova situação, a cada espaço de tempo, que a gente dê uma resposta. E penso eu aqui, inclusive me alinhando, talvez concordando com o próprio Viktor Frankl, que temos que estar atentos e conectados com esta vida para buscar atribuir sentido a todo momento. Este seria o sentido último, né? Uma atribuição constante e uma constante modificação dessas atribuições dadas as novas circunstâncias, dados os novos contextos, dado o novo momento de vida. Bom, qual é o sentido da vida? Buscar atribuir sentido. Acho que esta é, simplificando, é a resposta que eu chego. Legal, professor. Obrigado. De nada. Bem legal. É isso que nós pensamos assim, nessa. É uma dúvida, lógico, nossa, né, enquanto alunos, de termos o sentido, por que estamos fazendo aquilo, por mais que a gente não pense na teoria em si, mas a pergunta a gente sempre acaba se fazendo, né? Por que estamos aqui? Então, acho que é muito válido a gente conversar sobre isso agora no último ano. E assim, professor, pensando agora nas abordagens, também é uma dúvida de nós muitos acadêmicos, né? Quando a gente chega naquele momento da escolha da abordagem, ou até no decorrer da formação, como nós vamos estudando certas abordagens, dentro das abordagens humanistas, pensando no sentido da vida dentro das humanistas, existe diferença entre o sentido da vida para a logoterapia e para as outras abordagens? Ou pode ter o mesmo sentido dependendo do ponto de vista? Ou ela é específica da logoterapia? Ela é o objeto da logoterapia, né? Eu acho que esse é um primeiro grande diferencial. Sim, na gestalterapia, sim, na ACP, sim, até mesmo no psicodrama, a gente pode conversar sobre o sentido da vida. Mas isso não é o objeto, né? Não é o ponto central. Quando que para Frankl era, obviamente, o ponto central, e toda a constituição da logoterapia, enquanto uma prática diferente, vem por essa percepção dele, de uma necessidade da gente falar especificamente disto. Na ACP, na Gestalt, no psicodrama e talvez em outras que se identificam também, né, neste campo gigantesco, que é a humanista existencial, nós teremos que falar de várias outras, inclusive, que se enquadram, se encaixam aí de alguma forma, né, para falar de tudo que está dentro deste grande guarda-chuva, né, e não é o objeto central. Na ACP eu posso falar sobre o sentido da vida, mas aquilo que está sendo ou está tentando ser criado pelo profissional, está se orientando pela abordagem centrada na pessoa, na verdade, não é algo objetivado para buscar o sentido da vida ou orientado para a busca do sentido da vida da pessoa que ele está acompanhando em processo, né? É muito mais criar condições de um ambiente terapêutico, por exemplo, né? E as condições para o ambiente terapêutico na ACP dependem muito mais, e não é só na ACP que dependem, mas a ACP é aquela que fala em primazia sobre isso, é objeto da ACP, as posturas, comportamentos, falas, né? Os sentimentos do psicoterapeuta em relação a cada pessoa diferente que ele acompanha. Então, posso vir a falar sobre o sentido da vida, filosofar sobre a vida, né? Porque no final das contas falar sobre o sentido da vida é um filosofar sobre a vida, sobre por que estamos aqui, para onde vamos, o que nós fazemos com isso que está aqui, nos está dado, a vida, né? É sim um espaço de psicoterapia independente de que abordagem, podendo sair até das humanistas. É um espaço também da psicanálise, é um espaço também das comportamentais, né? É um espaço de toda e qualquer psicoterapia, que é um campo do humano, né? É uma crise do humano.
quando nos deparamos com a morte e não com a nossa própria, porque quando nos deparamos com a nossa própria, não temos o tempo da reflexão, né? Aí fica... A não ser que estejamos falando aqui, talvez, de uma doença anunciada, de um fim anunciado com um marco temporal, né, delimitado. Daí talvez exista uma contemplação do meu próprio fim, mas é o fim do outro, né, que geralmente é aquele que me faz mais consciente da finitude da vida. É o fim dos outros, né? Ao longo da minha vida eu vou perdendo mais próximos, mais distantes. Então é um tema do humano. Tema da vida, do que eu faço com a vida, para quê? A vida é um tema do humano. A grande diferença da logoterapia e das outras abordagens é que o Frankl percebeu que eu precisava ter um cuidado todo especial quando eu ia falar sobre isso. E não só, né, ele percebeu, ele também notou, e não só notou intuitivo, né? Ele nota cientificamente, ele levanta dados sobre isso, que existem neuroses específicas, existem sofrimentos específicos que falam da ausência de atribuição de sentidos, né? Que é o tal vazio existencial, que vocês aqui, meninas, conhecem bem, né? Podem desabocar em neuroses de tipo particular, né? Que são neuroses de sentido. Então ele vai percebendo isso. E nem tudo está só atrelado à estrutura psicológica, nem tudo só é uma construção social, há também uma dimensão espiritual, não num sentido religioso, mas num sentido humano, num sentido antropológico. Então, se é diferente, é porque são objetos distintos. Mas isso não quer dizer que nenhuma outra abordagem fala sobre o sentido da vida. Pelo contrário, é um tema recorrente, né? A todo momento, em consultório, por experiência própria, falo isso, por aquilo que escuto de colegas, por aquilo que sei de leitura de outras abordagens. O que eu faço com a minha vida, o que eu fiz com a minha vida até aqui, o que eu vou fazer com a minha vida daqui em diante, são perguntas comuns, né? Recorrentes, inclusive. Recorrentes, né? Isso, né? Cada abordagem vai ter o seu olhar específico ou sua forma de fazer específica sobre isto, né? As suas metodologias, a sua proposta de estar enquanto postura terapêutica. Mas o diferencial da logoterapia é a circunscrição deste problema como seu problema maior. Acho que seria isso. Ok. Então, vamos para a terceira, né? Professor, como podemos pensar em sentido da vida numa perspectiva de recém-formados, profissionais iniciando sua carreira ou uma nova carreira em alguns casos? Eu vou me permitir quebrar um pouquinho o protocolo da pergunta. Não se atendo tanto a um conceito de sentido da vida como vindo da logoterapia, e falando mais assim, o que vocês fazem depois que vocês saem daqui? Como se manterem, né? É algo que eu tenho comentado com vocês ao longo do último ano, meus supervisionandos. Nós estamos em uma profissão que é amplamente competitiva, né? É competitiva não só com outros profissionais, mas é competitiva também com profissionais da mesma área, né? Somos quase 500 mil psicólogos no Brasil. É muita gente, né? Se a gente parar para pensar. Só aqui no Paraná a gente já está em torno de 40 mil profissionais registrados no CRP. Então, também bastante gente. É muito fácil. E hoje, talvez, a acessibilidade à educação, a acessibilidade à graduação, né, ao curso de psicologia, por mais que não seja um curso barato, ele está sendo ofertado por muitas instituições. Então, quem tem condições financeiras consegue fazer um curso de psicologia. Ele não está mais exclusivo, né, ou por detrás de um processo seletivo muito rigoroso, como é o caso da Federal, onde ele é o segundo curso mais concorrido. O segundo curso mais concorrido. O curso mais concorrido é o curso de medicina, ainda se permanece o curso de medicina, mas o segundo mais concorrido da Federal é o curso de psicologia. Não só na Federal, se não me engano, acho que na USP também. Isso eu acho que mostra, né, um interesse crescente e também espanta, pelo menos a mim, quando sou professor, a quantidade de psicólogos que vai estar se formando, sabe, a cada semestre.
E o que essas pessoas vão fazer se elas não perceberem que a jornada não acaba ali? Né? Que o início da profissão, na verdade, é o início da formação. Vocês têm na graduação de psicologia, e aqui, independente de qual graduação vocês façam, algumas ofertam talvez mais alternativas do que outras, cursos de extensão, né? Sim, cada graduação tem as suas próprias características. Mas a formação em si se vem depois que vocês terminam o curso, e tem que perceber que se vocês não se ingressarem em movimentos onde existem colegas, se vocês não continuarem estudando, se vocês não forem buscar fazer formações, pós-graduações, mestrados, né, quem sabe até doutorados, se vocês não perceberem que estão autorizados a escrever sobre aquilo que estão trabalhando, que são coparticipantes da psicologia, não só enquanto uma pragmática, uma prática, mas também coparticipantes enquanto uma ciência, o fogo se esvai, a motivação se esvai, até porque é difícil, né, para muitos iniciar na profissão já tendo o retorno que precisam. Não é que não tem retorno, mas ao iniciar a profissão, há uma série de dificuldades que não podem enfrentar, até angariar um cartel de clientes, até entrar numa empresa, até achar uma instituição de ensino para ser contratado, passar por processos seletivos, até passar num concurso para trabalhar no estado, né? Enfim, os caminhos, inclusive, são vários. Eu fico receoso ainda que muitos só querem a clínica, né? Querem clinicar, querem ser psicoterapeutas quando a psicologia é gigantesca. Mas esse também é um outro ponto. Buscar informar-se das possibilidades do que o curso que vocês fizeram dão para vocês. A tomada de consciência aí eu acho que é muito importante, né? Estar consciente de que o começo é agora, depois de formados. De que tem muitas portas que se abrem para a continuidade dos estudos depois que se formaram, né? Depois que estão com o diploma em mãos. Né? Conscientizarem que existem muitos campos de atuação, né? Muitos campos emergentes de atuação da psicologia que estão em total defasagem de profissionais, apesar desse grande número. A tendência do profissional é ir para o consultório, é tentar montar a sua própria clínica, sua clínica particular, ou ir numa destas pluriclínicas, atender pelos planos de saúde. Não estou dizendo que há algo errado com isso, porque esse é o desejo, é a vontade de muitos. Mas, enfrentando dificuldades, o que é muito possível, é até provável para alguns, não parar para perceber o que o contexto oferece, né? Tornar-se consciente, eu acho, né? Daquilo que há de possibilidades, vai gerar muito sofrimento, né? Vai talvez sentir como que tudo isso que vocês fizeram até agora, esses 5 anos, pode ter sido em vão. E não precisa ser em vão, não é em vão. Depende também de como vocês vão instrumentalizar tudo isto, como vocês vão entender isto como uma etapa, não enquanto um fim, não enquanto um produto acabado. Né? Talvez fazendo uma analogia, vocês acabaram de encontrar os primeiros minérios. Agora vocês vão ter que fazer o que vocês fazem, né? Tem que ver o que vocês fazem com eles. Vocês vão lapidar, né? Vocês vão fazer uma curadoria, né? Vocês vão tentar compreender. Muito bom. Uma ótima metáfora essa, muito boa. Sim. Vocês são um produto bruto. Né? Eu sou professor de vocês, mas eu estou em pleno processo de lapidação. Vou falar para vocês, inclusive, né? Já falei em sala de aula isso. Meu sonho é ser um bom psicólogo e psicoterapeuta aos 75 anos. Porque tendo que até lá eu estou em processo de lapidação. É lá talvez que a joia esteja pronta para ser apresentada, né? Isso também tem a ver, né, aqui já retornando um pouquinho mais, né, para o protocolo da pergunta, né, para o objeto da pergunta, sentido da vida, mas a ver inclusive com a perspectiva existencial, de que enquanto tenho tempo, ainda não estou acabado, né? Enquanto ainda tenho por vir, existem muitas possibilidades. Se a gente não se dá conta disso, é muito fácil abandonar aquilo que a gente já tem, que a gente já construiu, e tentar buscar novos ares que parecem
que oferecem coisas que o time que nós temos até o momento não oferece. E nem sempre isto é verdade, né? Não sei. Nem sei se responde. Foi até por um campo que é uma das dúvidas nossas também. O professor já adiantou um pouquinho, vamos continuar falando sobre isso. A respeito da continuidade da formação, das pós-formações, da continuidade dos estudos, né, para nós. Como que o sentido da vida pode colaborar com isso, né? Nessa formação continuada, essa formação que leva anos, né? A gente tem essa ansiedade de se formar, de pegar o diploma, sou psicólogo, né? Mas, de repente, essa continuidade da formação, continuidade do trabalho, onde a gente pode encontrar um sentido para tudo isso e qual seria o sentido disso? Sim, acho que tem algo aqui, né? Você me perguntando, que eu penso. O diploma não é vivo, percebem? O diploma é um objeto concreto, obviamente cheio de significado, né? E para alguns significados muito mais profundos, porque sabem a dificuldade que passaram para obter, né, um diploma. Cada pessoa, na particularidade da sua vida, entende como foi lutar para ter aquilo, mas depois de adquirido, o diploma é um objeto tal qual muitos outros objetos na casa de vocês. Né? Tem uma outra coisa que é viva, é o processo de formação. Processo de formação enquanto profissional, processo de formação enquanto pessoa, né? Isto é vivo. E há uma necessidade de a gente ter mais atenção para aquilo que é vivo, aquilo que é vivente. Então, tem um ponto aí que eu acho que eu tenho que admitir que é interessante e importante discutir, que é encontrar um campo nesta amplitude gigantesca que é a psicologia, que vocês sentem que se apaixonam, que realmente reverberam, que vocês de alguma forma percebem que podem fazer algo, que podem contribuir, encontrar um espaço dentro desta profissão gigantesca, né, onde vocês sentem que podem estar trabalhando em prol tanto da profissão como um todo, e aqui a gente pode falar, né, dos procedimentos específicos do campo que vocês estão, né, seja uma abordagem específica que vocês escolhem em psicoterapia, seja, né, um trabalho específico dentro de alguma instituição específica, independe. Então, uma contribuição para aquilo, sejam empresas, sejam pessoas que vocês estão acompanhando, mas também para a psicologia como um todo, e algo para tomar-se conta é de que vocês se tornam a cara da psicologia. A todo momento há um compromisso com a psicologia enquanto disciplina. Aquele que é um bom psicólogo faz da psicologia uma disciplina mais respeitada. Aquele que compreende que a psicologia é um processo demonstra para os outros, os observadores, né, a importância desta disciplina, a importância do campo da psicologia, seja ele qual for. Então tem um fator de responsabilidade aí que está atrelado à ética. Manter-se ético é manter-se em processo, é manter-se em estudo, é manter-se nesse, penso eu, né, nesse lapidar contínuo. Porque saindo daqui, né, por mais que vocês possam atrelar a Unidom Bosco, né, a formação de vocês, por mais que vocês possam atrelar ao professor Pedro, que supervisionou de X jeito, não supervisionou de Y jeito, que cobrou X, não cobrou Y, vocês estão, sim, respondendo pela psicologia como um todo. E eu acho que tomar consciência disso, tomar consciência de que vocês são representantes desta profissão, são representantes dessa disciplina, são representantes da psicologia como ciência, é muito importante para vocês assumirem as responsabilidades que vêm com isso, e vêm com o diploma. Enquanto o diploma está em casa, esse processo tudo está vivo em vocês, o movimento da psicologia como um todo. E daí sim nós encontramos a possibilidade do atribuir sentido, né? Afinal de contas, quando há uma percepção de algo muito maior do que só o meu diploma em casa, de que eu tomo parte, as responsabilidades com as pessoas que eu diretamente atuo, mas também com algo que é muito maior.
Pedro, nunca vou ver todos os psicólogos do Paraná. De alguma forma, quando vou ao consultório, estou representando todos eles. Entendi. Podemos pensar, de uma certa forma, nós somos também responsáveis pela história da psicologia, pela construção da psicologia, o futuro dela também? Absolutamente. Vocês são a história da psicologia. Aí é isso que eu estou pondo. Nós somos a história da psicologia. O futuro da psicologia depende de nós. O futuro da profissão que vocês escolheram fazer uma graduação, passaram por 5 anos, depende do que vocês vão fazer a partir de agora também. Então é um processo muito vivo aí, né? E, portanto, um processo que vive a todo momento nos instiga a responder. Enquanto eu tenho essa consciência. Enquanto eu não me isole, não me torne um estudioso de gaveta, estou sozinho estudando e não compartilho isto. Ou me torne, né, um psicólogo que atua sem conversa com pares também. E mesmo assim, mesmo sem conversar com pares, trocar com pares, eu também continuo respondendo pela profissão como um todo. Afinal de contas, aquele que me procura no consultório se sente que eu fui antiético, se sente que eu não fui profissional, se sente que eu não fui um bom psicoterapeuta, vai mudar a sua visão sobre a psicologia, sobre a psicoterapia, né? Vai mudar a visão sobre a disciplina da psicologia. E pode ser uma visão mais negativa. Isso mesmo. Temos que pensar com carinho em tudo que vamos fazer daqui para frente, né? Sim. Muito carinho, muito cuidado e responsabilidades. Então, Sim. Professor, o Viktor Frankl traz para nós, né, que o sentido da vida pode ser encontrado, né? Ele traz 3 formas principais, que é, se eu não errar aqui, se eu errar me corrige, que é fazendo algo, né, encontrando alguém ou realizando um trabalho. Até o próprio Frankl, né, fez do trabalho dele, da continuidade do trabalho dele, da logoterapia, como um sentido da vida para ele, né, que chegou até nós, se estende até nós. Como que nós, profissionais da psicologia, podemos pensar no sentido da vida, né, no contexto de tornar a prática da psicologia não uma profissão em si, apenas uma prática profissional, mas fazer dela um sentido maior? Como que o professor pode nos passar uma... Olha, eu acho que tem a ver com o que eu estava falando antes, mas a gente pode ampliar o que eu estava falando antes, né? Que é a psicologia, ela não serve para muita coisa se ela não se relaciona com outras disciplinas também. Talvez alguns psicólogos não concordem comigo nisso. Mas é assim como eu penso e assim como eu fui ensinado por alguns mestres que eu tive também. Nós precisamos conversar. Nós precisamos contribuir, né, para encontrar, talvez, não explicações, mas achar formas de acompanhar o ser humano no seu desenvolvimento numa totalidade. Então a gente tem que conversar com outras disciplinas, a gente tem que conversar com a antropologia, com a sociologia, mas a gente também tem que conversar com as tecnologias que estão a todo momento deslanchando. A gente está à beira de alguns paradigmas tecnológicos serem quebrados mais uma vez. Não vou dar nomes aqui, né, mas a tecnologia tem avançado muito rápido. E daí, portanto, a experiência do ser humano tem mudado junto. Aquilo que compõe o dia a dia, as possibilidades da vida do ser humano têm constantemente sendo modificados, né? Eles têm sido modificados constantemente por aquilo que ele tem acesso, né? E muito do que nós hoje temos acesso vem por conta do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de certas estruturas e assim por diante. A gente parou de perceber algo que talvez os grandes teóricos lá do passado perceberam, que nós temos sim que falar sobre isso, que nós temos sim que nos envolver. É que se o nosso objeto é o ser humano, nos interessa sim o que está acontecendo para além das estruturas psicológicas clássicas, né? Freud era um grandíssimo interessado no aspecto social, na sociedade, na estrutura social, estrutura econômica. Assim como Jung também era na cultura, na exploração da cultura. Assim como vários outros foram ao longo do tempo, né? Assim como a Gestalt vem e nasce dentro de uma contracultura, inclusive, né? Que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Nós, de certa forma,
esquecemos do nosso papel de possíveis intelectuais dentro do desenvolvimento do saber como um todo, né? E acabamos nos encerrando na prática profissional muito particular, não entendendo daí que eu tenho que não só me envolver, como eu falei antes, né, com a psicologia como um todo, sendo responsável pela psicologia, mas também tendo que devolver para todo o resto da sociedade e conversar com o resto da sociedade, achar formas de rever aquilo que precisa ser revisto, de modernizar aquilo que precisa ser modernizado, né, para que aquilo que eu estou falando, a linguagem que eu falo, seja contemporânea. Então, o trabalho do psicólogo ele não acabou no sentido de compreensão do ser humano. Pelo contrário, é um trabalho infinito, né? Se o contexto do ser humano está mudando a todo momento, se as formas de comunicação, de relação, se os desafios, se os problemas estão constantemente surgindo como novos problemas e novos desafios, a gente tem que acompanhar. A gente tem que dar algum jeito de que o nosso saber seja construído em concomitância com estes saberes diferentes, essas possibilidades diferentes. E responder de acordo. Penso eu, né, que se eu, enquanto psicólogo, percebo que o meu trabalho, quando olho aqui, né, falando de mim, vou falar de mim, que é mais fácil. Sou professor, sou psicólogo, psicoterapeuta, né? Dentro do meu consultório, sim, eu estou mais restrito ao universo e os meus clientes, as pessoas que eu acompanho, trazem, né? E por mais que o universo deles toque o meu universo, eu não posso fazer com que aquilo que eu estou pensando seja aquilo que o outro pensa. Correto, acho que isso todo mundo compreende. Mas enquanto professor, eu tenho uma responsabilidade de conscientizar vocês acerca de diversos problemas e diversas questões que estão acontecendo no âmbito da nossa sociedade como um todo. Não só passar o conhecimento teórico, porque obviamente isso eu tenho que fazer também, mas fazê-los refletir. Entender que eu tenho um lugar, né, e aqui todos vocês terão, depois de adquirir o diploma que vai estar lá em casa ou na parede do consultório, vem com isso também uma certa autoridade dada pelos outros. Autoridade de falar sobre algumas coisas. As pessoas talvez eventualmente até chamem vocês de doutores. Doutor que sabe. Vocês devem ouvir isso de alguma forma. O doutor sabe disso. Ninguém é doutor. Muitos não somos doutores, né? Porém, isso fala da posição que somos colocados. Não sou doutor, mas eu entendo que o outro está vendo em mim, talvez, uma detenção de um saber. E isto é algo que nós temos que tomar muito cuidado e nos responsabilizarmos sobre. E não é só de dizer, eu não quero entrar num jogo de poder, eu não quero diminuir você para me sentir poderoso. Não, eu entender que tem um lugar de responsabilidade. Então eu tenho que contribuir. Se eu passei 5 anos estudando, e vou ter que passar o resto da minha vida estudando, eu tenho que de alguma forma devolver tudo isto. Que não é só no consultório onde eu devolvo tudo isto. Não é só dentro da organização que eu devolvo tudo isto, né? É no geral, é no meu contato com a humanidade como um todo. Eu acho que quando o Frankl fala, né, das possibilidades de atribuição de sentido, ou eu busco fazer algo, ou eu busco realizar um trabalho, ou eu busco ser por alguém, né? A gente pode identificar muito claramente que tem um trabalho a ser realizado, em lutas a serem travadas, né? Se nós percebemos que certos aspectos do desenvolvimento humano precisam de mais atenção, se a gente começa a perceber enquanto comunidade da psicologia, né, que tem certos problemas surgindo, sejam comportamentais, sejam estruturais, olha só, né? A gente tem um problema estrutural muito bem delineado, demarcado, não para o psicólogo, que me chama a atenção, né? Foi um filósofo, advogado, que escreve pela primeira vez sobre o racismo estrutural, usando esta nomenclatura, né? Racismo estrutural. Outros já estavam apontando. Foi um problema estrutural. O que a gente está falando sobre? Nós temos uma responsabilidade, né? Por sermos psicólogos, por termos estes conhecimentos, por sermos alguém né? De buscar
continuamente produzir conhecimento para falar sobre aspectos da sociedade como estes. Isso é muito pouco. Isso é só um exemplo. Então, penso que a profissão, a psicologia se torna mais rica para vocês, assim como se torna mais rica para mim, e eu percebo que se torna mais rica para aqueles que já fazem isso, quando eu busco fazer algo com aquilo que eu sei. Eu busco contribuir e responder de alguma forma. Eu busco trabalhar isso, embrenhar no trabalho, em alguma luta, sabe? É assim como seja esta luta qual for. Seja a validação da psicologia como uma ciência, que é algo que tem sido muito discutido, independente de por que campo, né? Seja uma contribuição para compreender melhor as estruturas sociais, né? Seja um trabalho a ser realizado para subverter a lógica de organizações em prol, talvez, de uma valorização do ser humano, e não das empresas em si, do lucro, etc. Não sei. As possibilidades são as mais diversas. Quando olho para a psicologia como um campo, como olho para o conhecimento como um campo no qual eu tenho que contribuir, como olho para a humanidade como algo que é sim de minha responsabilidade, muito mais fácil eu perceber, né, que estou atribuindo sentido à minha prática. Entendi. Podemos pensar assim que nós, como profissionais da psicologia, então, até por esse olhar humanista também, é mais um envolvimento com um ser humano, com aquilo que envolve a humanidade no geral, envolvimento mesmo, do que o desenvolver de uma profissão. Sim, são os dois, né? Os dois, eu me responsabilizo pelos dois, vocês são responsáveis pelos dois a partir de agora. Daqui a 2, 3 meses, quando vocês pegarem o diploma de vocês, e antes mesmo disso, porque vocês já estão no último ano, já estão com pessoas, já estão em campo, vocês estão sendo responsáveis tanto para a profissão como um todo, o desenvolvimento dela, mas também para a humanidade, para a nossa sociedade, né, para os nossos problemas, para as nossas questões. É o Dostoiévski quem fala isso, né, um dos primeiros livros dele. Né, e esta é uma frase do Dostoiévski que é importada por vários outros filósofos do existencialismo, da fenomenologia e, consequentemente, também por alguns teóricos das humanistas existenciais, né? Mas o personagem do Dostoiévski diz o seguinte: eu sou responsável por mim, mas eu sou responsável por todos, ao mesmo tempo. Eu me responsabilizo por mim e por todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que é nesse sentido, né? É mais ou menos isso. É que a gente está sempre em construção do pensamento, né? Não é algo fechado, formalizado, né? Mas deu para entender bem, sim. Deu para construir a partir daí várias outras interrogações que vão construir outros pensamentos. Muito legal. Eu sou mais fã de perguntas do que de respostas, inclusive. Enquanto a gente continuar a constituir perguntas, eu continuo me movimentando. Se eu encontro uma resposta, eu me acomodo. Se aquilo que eu encontro, na verdade, se desmembra para novas perguntas, eu continuo em movimento. Eu continuo tentando atribuir novos sentidos, né? Eu vou percebendo isto melhor. Muito bem. E uma dica para nós. Quais formados? Qual seria a dica do professor para nós? É uma dica mesmo. Não que seja algo assim pontual, né? É isso, mas algo que a gente não poderia deixar passar desapercebido. Tá. Para todos os humanistas, você fala, né, Aline? Não só vocês, meus supervisionados, não só o pessoal interessado nos humanistas, para todos aqueles que estão se formando em psicologia. Isso. Tá. Eu vou ser bem direto, tá? Quanto a isso. Estudem o triplo do que vocês acham que precisam. Muito bem. E não seja só um estudo da academia. Estudem, leiam notícias, se integrem com aquilo que está acontecendo contemporaneamente, com os conhecimentos sendo desenvolvidos em outras áreas. Leiam muita literatura, seja clássica, seja contemporânea. O maior objeto de trabalho de vocês são vocês mesmos. Vocês precisam se desenvolver para serem bons profissionais. Este é o maior objeto. As técnicas existem sim, independente de qual campo vocês vão atuar, dentro da psicologia as técnicas existem sim.
mas o maior instrumento são vocês mesmos. Tudo aquilo que desenvolver vocês vale a pena ser experimentado. Sejam cursos, sejam experiências, viagem. Nossa, gente, viagem. Se puder, viagem, mas viagem sim, de viajar. Vão para algum lugar com uma cultura diferente e não tentem trazer a cultura de vocês junto. Vivam uma cultura diferente, estejam em contato com o diferente. Tudo aquilo que enriquece. Né? Façam tudo o possível para ampliar os horizontes, as perspectivas. Eu acho que é esta a minha dica. Tá? É isso. Que bom, Deus. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mais pelo seu tempo. Foi muito produtivo, com certeza. E como a gente comentou, né, a partir daqui, muitas outras interrogações que vão colaborar para o nosso aprendizado constante. E bom, enquanto eu estiver contribuindo para tirar vocês da calmaria, eu tô feliz. Que bom. Beleza. Obrigado, pessoal. E acompanhe a gente lá no YouTube, 10º episódio do nosso podcast com o professor Pedro. Foi muito show. Obrigada, professor. Tchau, eu que galera. agradeço o convite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau!